Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no Conversa Boa nós temos a doutora Damares Moura. Ela é advogada, deputada estadual no estado de São Paulo e hoje o tema do Conversa Boa é sobre liberdade religiosa. Fazemos parte de um país onde uma boa parte é religioso, né? Das pessoas são religiosas. Então eu entendo que esse conteúdo pode ser interessante para muitas pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva e também acione o sininho, porque todas as vezes que nós colocarmos um conteúdo novo, você será avisado. E mais, toda semana, não esquece, nós temos uma conversa boa, ok? Vamos lá? Que alegria, doutora Damares Moura, tê-la mais uma vez no Conversa Boa. Doutora Damares, ela é deputada estadual de São Paulo, é advogada, é professora, atuou como professora de letras, né, em letras. E aí, hoje, veio tratar um tema interessante, que é sobre a primeira lei da liberdade religiosa no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Tânia? Eu agradeço mais uma oportunidade de estar com você aqui no Conversa Boa para falar de um assunto que é muito, muito importante, porque, Tânia, nós somos, no Brasil, quase 90% de religiosos. São dados do último censo. Significa dizer que nós somos um país predominantemente religioso. Portanto, o tema da liberdade religiosa, ele é muito importante para o brasileiro. E nós temos que permanentemente proteger o direito de todos. E aí nós não estamos falando de proteção a este ou a aquele grupo religioso. Porque direito, ele não é maior para este ou aquele indivíduo. O direito, ele tem que ser distribuído de forma igual para todas as pessoas. Portanto, o direito à liberdade religiosa, ele é um direito de todos. E todos igualmente, independentemente da crença que professa, são merecedores do mesmo respeito, da mesma consideração e da mesma proteção legal. Por isso que a lei estadual de liberdade religiosa, aqui do estado de São Paulo, a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, que eu tenho a honra, a alegria e a bênção de ser autora dessa lei, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e com estas características, Tânia, segundo os estudos que eu desenvolvo há tantos anos, com essas características, é a primeira lei de liberdade religiosa nestes termos do mundo. Não há outra legislação tão ampla, tão inclusiva e que trate de todos os temas de convivência humana e a liberdade religiosa. Portanto, a Lei 17.346, para quem se interessar em anotar e conhecer, porque ela é enorme, tem 73 artigos, porque ela é muito ampla, não é? Lei 17.346/2021, porque ela foi sancionada no ano de 2021. Foram 2 anos de muita luta para nós aprovarmos. Ela é uma lei que trata da liberdade religiosa nos mais diversos espaços de convivência humana, porque a intolerância religiosa ela não está neste ou naquele. Ela pode se manifestar nas mais diversas relações humanas. A intolerância pode estar presente. Fala um pouquinho então, doutora, essa intolerância no trabalho, como é que se dá? Como é que isso ocorre? Então, a gente pensa que no espaço ou no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, não tem nenhuma relação com a religiosidade das pessoas, não é? E que nenhum problema acontece. Não é verdade, Tânia, porque a nossa religião, a gente leva para onde a gente vai. Eu não deixo minha religião em casa quando eu vou para a academia. Eu não deixo minha religião em casa quando eu vou para a escola. Eu não deixo minha religião em casa quando eu vou para o meu trabalho. É claro que eu não vou para a academia fazer uma pregação religiosa lá na bicicleta. Eu não vou para a escola
não é? Durante a aula, interromper os estudos para poder fazer uma pregação. No meu trabalho, eu não posso parar de trabalhar, não é? Eu tenho obrigações trabalhistas para poder fazer pregação religiosa. Não é isso que eu estou dizendo quando eu digo que levamos a religião para onde vamos. É que os nossos princípios e religiosidade é uma diversidade de práticas, não é? É a roupa que eu uso, é a minha dieta de orientação religiosa, não é? É algum item que eu uso no meu corpo que tem caráter religioso, é o dia que eu guardo, não é? São outros ritos, não é? E que podem conflitar em algum momento, por exemplo, com o seu horário de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, não é? Há pessoas que têm um dia de guarda e, de repente, tem uma obrigação trabalhista que ele tem que cumprir, que vai conflitar com o seu dia de guarda, não é? E, em muitos casos, isto é respeitado e, em muitos, não é respeitado. Sendo que a Constituição Federal garante a prestação alternativa para pessoas que invocam a sua consciência religiosa. Então, eu não posso cumprir neste horário, mas eu posso cumprir em outro horário. E a Constituição garante, não é? Então, a nossa lei estadual, ela vem detalhar essa garantia nas relações de trabalho. Não é? A nossa lei, ela cria, inclusive, sanções ou punições administrativas para aqueles que não respeitarem, não é? As especificidades da prática religiosa, inclusive nas relações de trabalho, onde pode acontecer intolerância, não só com o dia de guarda, mas com itens religiosos que as pessoas carregam no seu corpo, até mesmo dietas de orientação religiosa. Existem muitas formas de você promover a intolerância. Ok. E no âmbito estudantil também, o que é que você tem para falar para as pessoas que sofrem algum tipo de intolerância na escola, né? Em todas as áreas, mesmo lá desde muito cedo, né? Vamos pensar aqui nos primeiros anos ali, quando eu vi esses dias alguém relatar, né, a dificuldade na escola justamente por conta de uma atividade que tinha que ocorrer em um determinado dia e essa pessoa tem uma questão religiosa e ela não podia participar. E criou muito sofrimento na família, inclusive, porque ela sofreu pressão de outras famílias. Porque naquele dia, sendo que os filhos delas não podiam, não queriam ir no dia que a pessoa poderia ir, digamos, uma pessoa estava sofrendo porque ela não podia questão religiosa. Os demais não tinham uma questão religiosa, mas não queriam ceder porque, vamos ceder simplesmente porque essa pessoa é crente, sei lá o quê. Então, existe realmente esse tipo de intolerância? Quais são as questões que envolvem essa questão da intolerância no âmbito estudantil? Existe muito, Tânia. Desde o professor que discrimina o aluno, e eu não posso desdobrar aqui, mas nós já acompanhamos casos de professores que constrangem o aluno publicamente na frente dos outros por causa da religião que ele tem, desde alunos que já foram expulsos de sala de aula porque estavam carregando em seu corpo algum item de natureza religiosa, não é? E foram escarnecidos por essa razão, não é? Alunos que têm dias de guarda, eu já mencionei aqui, que não podem desenvolver atividades naquele dia sagrado, alunos que precisam se ausentar por um período, porque tem religiosos que têm rituais de iniciação e que os alunos precisam participar de um retiro que pode durar dias, não é? E é uma obrigação religiosa que ele tem que cumprir para fazer parte daquele grupo religioso, né? Então, há uma diversidade de práticas, não é? Que podem conflitar com atividades estudantis. Mas não só isto. Às vezes, a aparência do religioso, a sua aparência, um lenço que ele usa, o hijab, um turbante, um item que ele exibe no seu corpo,
pode ser motivo de escárnio, de tratamento vexatório, constrangedor, humilhante em sala de aula, às vezes por parte dos colegas ou por parte até de professores, não é? Então, a lei estadual, que eu sou autora, já está aprovada em vigor no estado de São Paulo, ela trata de penalidades para qualquer forma de discriminação e intolerância nas relações estudantis, não é? E mais que isso, ela estabelece a possibilidade dos alunos cumprirem obrigações alternativas quando não podem cumpri-las juntamente com os demais em razão de sua crença religiosa. Interessante. Nós falamos no trabalho, no âmbito estudantil, mas e uma questão com relação à família? Há intolerância realmente na família com relação a essa questão religiosa? Por exemplo, um garoto, uma garota começa a seguir uma determinada religião. Os pais, como é que acontece? Como é que esse material, né, essa lei pode, de alguma forma, beneficiar ou proteger, não sei como diria essa questão, esse garoto, essa pessoa, essa mulher, muitas vezes, que o esposo proíbe, né? Que tem casos, conheço alguns casos, de não permitir mesmo ir para determinada igreja. Como é que funciona essa questão? Muito boa essa pergunta, Tânia. Não é porque existe muita violência doméstica, resultado da intolerância religiosa. Não é? O marido que não respeita a escolha religiosa da esposa, a esposa que não respeita a escolha religiosa do marido, que a gente sempre pensa o contrário, né? E de fato, em geral, é o marido contra a religião da mulher, mas também há esposas contra a religião do marido e elas não praticam violência física, mas pode praticar, por exemplo, uma violência psicológica, verbal, moral, não é, contra essa pessoa. Mas talvez um problema grave seja, Tânia, a disputa religiosa feita com a criança. Eu já acompanhei um caso, esse é um bom exemplo. O pai tinha uma religião e a mãe tinha outra. E a criança era pequena, não é? E ela optou por acompanhar a mãe. Ela gostava de ir ao culto religioso da mãe, não é? E o pai, por conta disso, promoveu dentro de casa um ambiente infernal, não é? De ataques à religião da mãe, não é? Aquela criança entrou num quadro, e você sabe muito melhor do que eu, de um adoecimento emocional, que ela começou a se trancar dentro do próprio guarda-roupa para entoar os cantos baixinho da religião da mãe. Isso é violência, não é? Então, a lei, ela vem para fazer duas coisas. Primeiro, garantir, não é, que crianças e adolescentes, porque são indivíduos muito vulneráveis, não sofram qualquer tipo de violência nas relações familiares em virtude de uma preferência religiosa. Mas também, Tânia, a lei está garantindo o direito dos pais de transmitir aos seus filhos, e a lei fala de forma respeitosa, a crença religiosa que eles têm. Então, nós estamos garantindo nas duas pontas que as crianças e adolescentes não sofram, mas também que os pais possam, de forma pacífica, adequada e respeitosa, sem obrigar e sem violentar, transmitir aos seus filhos a sua própria crença religiosa, porque, afinal, liberdade religiosa também é isso. Ok. Doutora Damares, me veio agora uma questão. E esses movimentos sociais, abertamente, né, se posicionando contra a religião, como é que a gente vê isso? Como é que se dá essa questão dessa lei de liberdade religiosa? Tânia, isso é um desafio, porque a internet e o direito à liberdade de expressão, que é um direito importantíssimo, não é?
ele está confundindo as pessoas. A liberdade de expressão está confundindo as pessoas. Elas estão achando que o direito à liberdade de expressão autoriza que elas ofendam pessoas, que elas ofendam religiões, ou na internet, ou presencialmente, ou por qualquer outra forma, não é? Rádio, televisão, e a gente sabe que tem ofensa de todo lado, não é? A grupos religiosos específicos, não é? A liberdade de expressão não autoriza a violação e a ofensa à liberdade religiosa das pessoas. Porque os direitos, Tânia, eles precisam conviver. Um direito não pode anular o outro. Um direito não pode diminuir o outro. Porque senão fica uma relação muito desigual. Então, a gente tem liberdade de expressão, as pessoas podem dizer o que pensam, mas ao dizer, elas não podem anular o outro direito, que é o direito à liberdade religiosa, que todos têm de escolher e professar a religião da sua preferência. Não é? E como é que a gente combate isso, Tânia? É com trabalho preventivo, de conscientização sobre o respeito mútuo que nós temos que ter uns para com os outros, porque é uma via de mão dupla. Mas a lei, Tânia, ela traz sanções, tá? Ela traz punições administrativas, não são penais, no sentido de alguém ser preso, mas ela traz sanções em forma de multas, e são multas pesadas para indivíduos que pensam que a sua liberdade de expressão lhe autoriza ofender, constranger, enfim, humilhar alguém, escarnecer de alguém por conta da sua crença religiosa. É dessa forma que a lei trata a liberdade de expressão quando usada em excesso para ofender, e aí é uma prática de crime, porque intolerância no Brasil é crime. Então fala um pouquinho mais sobre isso. A intolerância, né, religiosa, do ponto de vista penal, é crime no Brasil? Como é que se dá? É crime, Tânia. Você sabe que nós temos um Código Penal, né, embora muito antigo, da década de 40, lá no artigo 208, ele criminaliza a intolerância religiosa. Então, toda forma de escárnio, toda forma de violência ao sentimento religioso, toda forma de ofensa a símbolo religioso, não é? É apenado com prisão. Está lá no Código Penal brasileiro, não é? E nós temos uma outra lei, a Lei 9549, que também estabelece uma pena que pode chegar a 3 anos de prisão para os crimes de intolerância religiosa. Portanto, a violência contra a religião de alguém pode sim ser considerada crime, pode ser investigada e pode haver uma condenação com penas de prisão para aquele que promover esta prática considerada delituosa. Ok. Infelizmente, né, vivemos uma época onde a intolerância está meio que generalizada, né? A intolerância entre os humanos mesmo, né? Socialmente falando. Então, que nós possamos parar um pouco, pensar nessa relação que nós temos desenvolvido com o outro. Especialmente quando a gente pensa na questão da religiosidade das pessoas. Parabéns, doutora Damares, pelo seu projeto. Que Deus continue abençoando ricamente você e que possa te capacitar cada vez mais a desenvolver um projeto como esse e tantos outros que eu sei que você trabalha com uma formiguinha, né? Tem trabalhado loucamente, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui do seu trabalho, do seu comprometimento com seus projetos. Deus capacite muito você. Muito obrigada mais uma vez e até mais. Sua oportunidade de ter estado com você aqui no Conversa Boa para tratar de um assunto que nós precisamos conhecer para nós aplicarmos numa sociedade que se pretende justa, fraterna e solidária. Muito obrigada, Tânia. Por nada. Tchau, tchau. Tânia, a gente está falando de liberdade religiosa e aí eu lembrei de uma coisa muito engraçada que me aconteceu indo para para um evento de liberdade religiosa. Eu gosto muito de saltos bem
altos. Os meus saltos não são comuns, porque como eu sou pequenininha, não é? Então, eu não uso saltinho de 8 centímetros, não, tá, Tânia? É de 10 para cima, tá? E aí, Tânia, eu escolhi para ir para Brasília, era um bate e volta, né? Eu não ia me hospedar, eu apenas ia chegar, participar de um evento de liberdade religiosa no Congresso Nacional Brasileiro e voltar para São Paulo, né? Então, eu fui com a roupa que eu estava, o sapato que eu estava e minha bolsa, ponto. Não é? Então, não levei nada mais. Já comecei e a aí, sofrer, só de pensar em vir com o sapato. Tânia, amiga, olha, quando eu cheguei no aeroporto, que eu acabei de desembarcar, a primeira coisa que me aconteceu foi o salto do meu sapato quebrar. Quando eu pisei, Tânia, eu estava... Um pé eu estava no 5º andar e o outro pé eu estava no térreo. Que sofrimento! Tânia, e eu entrei em desespero, porque Brasília é setorial, você sabe. Não é assim, vou sair do aeroporto, vou passar no supermercado. E eu pensei, gente, eu vou comprar uma cola Super Bonder. Foi o que me ocorreu. E eu cheguei para o motorista que foi me buscar, eu falei, olha, eu tô aqui, eu tô andando pé sim, pé não, porque meu salto quebrou. E eu preciso ir ao supermercado comprar uma cola Super Bonder, porque na minha inocência, eu achei que a cola Super Bonder resolveria. E aí, Tânia, ele achou um supermercado e eu falei, ai, que bom, pronto, vou comprar, vou colar, né? Comprei a cola, entrei no carro, passei bastante cola, segurei o salto, só que o salto ele tem uma estrutura dentro dele sólida. Foi ela que quebrou. Então, não adiantava eu colar não é ali na margem que não ia resolver. Amiga, e eu colei. Quando eu pisei no Congresso Nacional, achei que eu estava arrasando. Porque o salto tinha sido Super Bonder, cola tudo, Tânia. Minha amiga, quando eu pisei, a primeira pisada, o salto arriou novamente. E aí, Tânia, eu passei o dia inteirinho no Congresso Nacional. Sentada. E quando eu tinha que andar, porque eu tive que ir ao palco para fazer a minha palestra, eu fui, Tânia, quase mancando, porque eu não podia apoiar no salto. Eu tinha que fingir, não é que eu estava andando, mas eu apoiava numa perna só. Saci pererê, amiga. E assim, claro que quem prestou bem atenção, acho que falou assim, a doutora Damares deve estar com algum probleminha no pé e ela está mancando. Porque eu ia meio e fiquei até a noite, voltei para São Paulo no avião com aquele sapato. Um pé sim, um pé não. Joguei fora porque levei ao sapateiro e ele falou, seu sapato não tem conserto. Essa é a minha história de hoje. Isso acontece nas melhores famílias.